Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias, no capítulo 6. Neemias, no capítulo 6. Nós estamos aqui, querido, olha, 43 dias de oração. Hoje é o 29º dia de oração que nós estamos orando. Primeiro eu quero parabenizar, os irmãos lá do grupo de oração, que fielmente estão ali orando, todos os dias, buscando o Senhor, uns orando à tarde, outros orando à noite, outros orando de madrugada. Eu tenho certeza que nesses 43 dias, Deus, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Deus, Ele vai abrir os céus, amém? Porque o tema desses 43 dias de oração é até que os céus, eles se abram. Aprenda algo sobre oração, querido. Jesus, na primeira ministração que nós tivemos aqui, Ele disse que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á. A oração, ela não é uma ação isolada, ela é um objetivo traçado até a gente ver acontecer. Eu vou orar até ver acontecer. Então, quando eu faço oração, eu não faço um momento, eu faço até a porta abrir, porque aquele que bate, o que vai acontecer? A porta, ela será aberta. Amém? Semana passada, na ministração que nós tivemos aqui, eu mostrei para você a batalha espiritual, que existe nas regiões celestiais em Cristo. E no decorrer da ministração, eu disse algo para você, e eu quero trabalhar essa ministração hoje dentro disso. Hoje eu quero falar sobre restaurando comunidades através da oração. Quando eu falo comunidades, eu quero dizer pessoas ao nosso redor, amém? Restaurando comunidades através da oração. Eu disse para você que quando nós oramos, nós devemos ser menos individual e mais coletivo. Quando nós oramos, nós precisamos ser o quê? Menos individual e mais coletivo. A nossa oração, quando eu oro para o meu bairro, eu quero que as famílias desse bairro sejam abençoadas. Eu oro para que as famílias desse bairro sejam protegidas. Eu oro para que nesse bairro não haja violência. Eu oro para que esse bairro ele possa se tornar um bairro melhor. Então, quando nós oramos coletivamente, nós nos beneficiamos de tudo o que acontece ao nosso redor. Mas muitas vezes nós somos muito individuais. Nós oramos para mim, pelo meu negócio, pela minha empresa, pelos meus filhos, sendo que a oração coletiva é a oração que transforma a comunidade. Tudo na vida gira em torno de pessoas. Quando pessoas são transformadas, quando pessoas são abençoadas, elas agem e se comportam diferente. Quando pessoas elas são amaldiçoadas e estão destruídas, elas se comportam diferente. Preste bem atenção. Eu acredito que São Paulo tem um lugar que chamava Cracolândia, não é isso? Se não for engano, Cracolândia. E quando você vai naquela região da Cracolândia, o que você via? Você via tudo destruído. Porque as pessoas nem iam ali, e as que iam ali iam para quê? Para usar drogas. Para usar drogas. Eu estava vendo um documentário daquele Donald Trump, e nesse documentário mostra Nova York em uma época em que as drogas estavam em ascensão muito forte, estava tendo uma crise nos Estados Unidos,
E as pessoas viviam na rua, drogadas. E o que acontecia? As estruturas ao redor estavam tudo feias, sem pintura, sem beleza. Os lugares onde estavam abertos, supermercados, bares, tudo precisava de segurança. Por quê? Porque havia uma violência muito grande, roubos. E Jesus, quando Ele veio na terra, querido, olha, nós temos a nossa oração particular, aquela do nosso quarto. Quando nós estamos no nosso quarto, é nós e Deus. Mas quando nós estamos na igreja, é nós pela vontade e o plano de Deus na nossa vida. Amém? Quando nós estamos no nosso quarto, ali nós abrimos o nosso coração, nós colocamos a nossa vida diante de Deus, mas às vezes nós vamos para a igreja e como igreja, nós devemos intensificar a nossa oração para que haja restauração. Restauração em casamentos, não apenas no seu. Restauração em empresas, não apenas na sua. Restauração no bairro, não apenas o seu. Prosperidade, não apenas na sua vida, mas na vida das pessoas. Restauração de filhos, não apenas os seus. Libertação de pessoas, não apenas a sua. Nós devemos fazer isso. Mas eu pergunto para você, você não ora assim? Hoje eu quero mostrar para você a história de Neemias, capítulo 6. Quero ler o verso 1 ao 4 e encerrar no verso 15 e 16. Neemias, capítulo 6, do verso 1 ao 4, e depois 15 e 16 diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, o restante de quê? O restante de quê? Dos nossos inimigos, eles souberam. Quando você é abençoado, a notícia chega longe. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: quando você é abençoado, a notícia chega longe, amém? Quando os inimigos, eles souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, em todas elas deles a mesma resposta. Qual que era a mensagem? Vamos nos encontrar num povoado porque eu quero destruir você. O inimigo, ele quer destruir pessoas abençoadas. Verso 15. O muro, ele ficou pronto no dia 25 de Elu, mês de agosto, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, vou repetir novamente: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas, elas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Curva sua cabeça. Papai querido, é a tua palavra, ela é espírito e vida, ela é eficaz.
Pedimos, meu Deus, que nesta noite, nesse 29º dia de oração, que o Senhor possa nos dar uma direção, Pai, de oração aqui, que vai mudar a nossa vida. Eu quero declarar, meu Deus, meu Pai, que através dessa direção que nós vamos falar hoje, muralhas vão cair, Pai. Nós vamos, meu Deus, meu Pai, construir muralhas de proteção, e nós vamos derrubar muralhas que estão impedindo o nosso avanço. E nós queremos, Pai, profetizar o Teu Espírito Santo nos fazendo entender e compreender a Tua palavra, e não apenas, Pai, para a gente saber, mas para que a gente possa tanto executar e ver os resultados da nossa vida, no nome de Jesus, amém. Neemias, querido, ele decidiu assumir um grande projeto. O projeto de Neemias era construir os muros de Jerusalém. E os muros de Jerusalém não eram como os muros que nós temos hoje. Hoje, a maioria dos muros, aonde nós temos algumas casas, são muros de 2,5 metros no máximo, muitas vezes. Tem um tijolo apenas, de largura ali, 9 centímetros, 10, 12 centímetros que seja. Um lote como esse aqui, 30 por 15, 30 por 13, é pouca coisa. Uma pessoa, um pedreiro, e uma pessoa que às vezes em um dia, 2 dias, ele consegue fazer um muro desse. Só que os muros de Jerusalém não eram como esses muros. A época de Neemias era uma época muito difícil. A época de Neemias, querido, era uma época onde as pessoas, elas entravam nas cidades, destruíam cidades, roubavam as pessoas, sequestravam filhos, levavam filhas embora, tiravam tudo das pessoas, e a única forma de proteger-se melhor a cidade era o quê? Construir muros. E não poderia ser qualquer muro. Deveria ser muros que dessem segurança para aquele povo. Então, só para você ter uma ideia, os muros que ele foi para construir, ele tinha aproximadamente, só para você entender, de 4 a 4,5 quilômetros de extensão. Muito grande. 4 a 4,5 quilômetros de extensão. O muro, nas partes mais baixas, 8 metros, nas partes mais altas, 12 metros. A largura dos muros, de 2 a 3 metros. Era muito grande os muros. E esses muros foram destruídos por Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém, queimou Jerusalém, levou pessoas cativas, mataram outras ali, e eles ficaram cativos 70 anos na Babilônia. Depois que esse reino, ele perdeu a hegemonia, o império para os medos e os persas, Dario, ele começa a liberar o povo para voltar. E o primeiro voltar é Esdras, um sacerdote. Ele leva novamente para Jerusalém para recomeçar, depois de 70 anos de invasão, a cidade. Mas a primeira coisa que eles fazem lá é restaurar o templo de Jerusalém. E eles restauram o templo. 45 mil pessoas voltam na primeira remessa. Só que os muros estavam destruídos, e aonde não tem muros, o que tem? O inimigo, ele aproveita. Quando você tem brecha na sua vida, o inimigo aproveita. Quando você peca, o inimigo aproveita. Quando você tem falhas, o inimigo aproveita. Então os muros era para proteger, só que estava tudo destruído, como a vida espiritual de muitas pessoas às vezes está destruída, e o inimigo, ele chega e abala aquela pessoa, abala com doença, abala com vício, abala com várias coisas que aprisionam ela. 13 anos depois, em Suzã, ele ouve a notícia.
os seus irmãos lá em Jerusalém, a 800 quilômetros de distância, estão todos morrendo, sendo destruídos. E ele ouve aquilo, querido, aquilo pesa no coração dele, aquilo mexe com ele, e a Bíblia diz que ele começa a orar, e o meu primeiro ponto aqui, querido, olha, é esse: eu e você devemos orar e compadecer do sofrimento dos outros. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: orar e compadecer do sofrimento de outras pessoas. Esse é o primeiro ponto da oração que restaura comunidades: orar e se compadecer pelo sofrimento das outras pessoas. Eu lembro de uma historiazinha, eu não sei contar, eu sou ruim de história. Eu podia ter escrito aqui, da próxima vez eu vou escrever para me contar. Mas é assim, começou a matar um monte de animal na fazenda. Só que uma pessoa diz assim: não vai sobrar para mim. E ele não se preocupava, aí morre um, morre o outro, né? Não vai sobrar para mim. Aí um dia uma cobra foi, mordeu a perna da dona lá, e no final o que aconteceu? Tiveram que matar elas, matar esse animal aí, para quê? Para sustentar a pessoa no velório. Então, quando você não se preocupa com o que está acontecendo na vida do outro, pode ser que amanhã você esteja no mesmo lugar dele, no mesmo lugar. Quando a gente não se preocupa com o que está acontecendo na vida das pessoas, amanhã podemos estar no mesmo lugar, passando a mesma coisa, vivendo a mesma necessidade das pessoas. Então, olha só, a gente tem que se compadecer das pessoas. Querido, olha, nós estamos voltando em uma época onde está aumentando vício, está aumentando violência, está aumentando prostituição. Estava vendo a Sueli me contar hoje, o índice de AIDS na vida das pessoas aumentando. O índice de AIDS na vida das pessoas, doenças. Pessoas morrendo de súbito. Querido, coisas terríveis acontecendo. Eu sei que a gente não consegue tirar essas pessoas de lá. Eu já tentei tirar algumas. Não consigo tirar meu pai de uma situação muito difícil. Mas a Bíblia me ensina a fazer o quê? Compadecer e orar. O que a Bíblia nos ensina? Compadecer e orar. E foi isso que ele fez. A Bíblia diz que por um período de 4 meses, ele orou e jejuou, e dentro da oração dele, ele deixava bem claro: Senhor, eu sei que tudo isso que está acontecendo é porque nós pecamos contra o Senhor. As pessoas têm pecado contra o Senhor, as pessoas têm falhado contra o Senhor, então nós pedimos perdão, porque Deus, ele é bem claro. Quando nós pecamos, nós abrimos brecha, o inimigo ele entra. Mas quando nós nos arrependemos e fechamos, Deus ele vem e restaura a nossa vida aí, diga glória a Deus. Amém? Então, o mesmo caminho que o inimigo ele pode entrar, se a gente arrepender, Deus ele restaura. Então Neemias, querido, olha, ele se compadeceu com a dor das pessoas. E num período de 4 meses de oração, e aqui eu quero entrar. Ah, pastor, eu estou precisando de um emprego, eu orei 1 semana e nada. Ele orou 4 meses. Tem pessoas que oram 1 ano, tem pessoas que oram 2 anos, tem pessoas que oram 7 anos. A oração nem sempre, querido, ela sai do jeito que nós queremos. Mas a intensidade em que nós continuamos, aprenda isso, mostra o valor que tem aquilo que nós estamos orando a favor. Você pode olhar para quem está do outro lado e dizer isso: olha, quando você insiste, é porque é importante para você.
Quando você desiste, é porque não tem tanto valor assim. Amém? Então olha, ele intensificava a oração 4 meses. A vida dele bem sucedida, copeiro do rei, consequentemente um bom salário, respeitado, não precisaria envolver em problemas, em situações difíceis. Mas eu queria dizer algo para você: todos nós nascemos para fazer algo nesse mundo. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer assim: você não nasceu para sentar numa cadeira e esperar a morte chegar. Amém? Amém, querido? Não, você tem algo para viver nesse mundo. Quando chegou a hora dele, o momento dele, queimou dentro dele um anseio muito grande, que ele precisava fazer algo, ele precisava mudar algo. E eu queria dizer para você: ele só tinha desejo, mas não tinha dinheiro. E ele foi orar. 4 meses depois, ele vai de frente ao rei para poder servir vinho na mesa do rei. E o rei, naturalmente, ele se preocupava com ele, porque o rei olha para ele e diz: olha, eu tenho percebido que você está triste. Só pergunta se você está triste quando você tem importância, alguém te viu, alguém te enxergou, então olhou para você e perguntou: olha, você está triste, o que aconteceu? E aquela ali foi a abertura para ele poder dizer o que estava acontecendo com ele. O meu povo está morrendo e eu gostaria de ajudá-los. Eu gostaria de ajudá-los. Querido, não é fácil a gente mudar as coisas. Eu quero dizer algo para você aqui. Nós colocamos um desafio de 43 dias de oração aqui na igreja. Quem está orando, algo está mudando na vida dessa pessoa, pode ter certeza. Toda vez, a Sueli está ali, a Giovana, toda vez que eu entro em campanha de oração, querido, há muito tempo isso acontece comigo, até hoje. Eu de vez em quando eu tenho guerras espirituais em casas terríveis à noite nos sonhos. Eu acordo gritando e repreendendo, falando em línguas. É mesmo. A Giovana tem hora que sai correndo, dá o grito lá do quarto dela, porque o grito é alto. É mesmo. Essa semana, ontem à noite, começou de novo. Só ia começar a campanha de oração. Sabe por quê? A guerra é muito grande. Talvez você não percebe, mas é muito grande. Eu disse semana passada e vou repetir para você: quando você não ora, você está aceitando o que o inimigo está fazendo na sua vida. Quando você ora, você está tomando posse do que Deus liberou sobre a sua vida. Quando você ora, você está tomando posse, dizendo: eu não aceito viver diferente. Mas quando você não ora, você está legal. Primeira coisa, querido, tenha compaixão. Se a vida das pessoas ao seu redor mudar, a sua vida também muda. Começa a querer o bem das outras pessoas, começa a querer o bem das outras empresas, começa a querer o bem das outras igrejas, começa a querer o bem dos outros casais, começa a querer o bem das outras famílias. Não pense só em você. Foi isso que ele fez. Quando eu explico e digo para você a extensão do muro, é para você entender que é algo grande. Oração, querido, é algo grande. E a Bíblia diz que por várias vezes que ele tentava alguma coisa, ele sempre usava essa expressão:
a mão do Senhor estava com ele para fazer um milagre, operando na vida dele. Amém? Sabe por que a mão de Deus estava com ele? Porque ele orava. Querida, a mão de Deus não está encolhida para que não possa fazer nada na nossa vida se a gente ora. Se nós estamos orando, a mão de Deus age e opera, alcança onde nós não alcançamos, toca onde nós não tocamos, opera onde nós não podemos fazer nada, chega onde nós não podemos alcançar. Primeira coisa é isso que eu quero que você grave. Olha, comece a se compadecer pelas pessoas. Ore pelo seu vizinho, ore pelas famílias, torça pelo sucesso das pessoas, pelo bem-estar das pessoas. Querido, uma das coisas que eu mais detesto na igreja, se um dia você chegar perto de mim para me falar, você vai perceber, eu vou ouvir com respeito, mas tem hora que dá vontade de mandar fazer você correr. Não fique falando mal dos outros para mim, querido, eu não gosto. Eu já não dou conta de cuidar nem da minha vida, já pensou se eu for cuidar dos outros? Você já parou para pensar? Essa semana faleceu aquela moça Preta Gil, não é isso? O que aconteceu? Muitos crentes falando, tá vendo, foi mexer com Deus, morreu. Querido, como que fica a família, como fica filhos? É a dor das pessoas. Quando eu vejo crente dizendo assim, tá vendo? Pastor, como que a gente faz? A Bíblia diz que Jesus estava lá na cruz, estava xingando ele, batendo nele, falando mal dele. Ele olha para o Pai, qual foi a oração dele? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E como que a gente tem orado? Eu também já fui muito zangado, queridos, só que eu mudei a minha oração. Eu oro assim: Jesus, faz justiça nessa causa, porque a minha justiça seria: Senhor, chega lá e faz a obra, destrói, fura o pneu do carro, queima o motor do carro, acaba com aquela empresa. Homem ora assim, mas a Bíblia diz que a justiça é de Deus. Senhor, olha, eu confio na sua justiça, que ele se arrependa, que ele seja transformado, mas eu entrego isso nas suas mãos. É a sua justiça, seja feita, seja feita. Três características, querido, aqui de Neemias. Primeira característica, empatia. Ele pesava o sentimento das pessoas. As pessoas mal conversam com a gente já está julgando ela. Como eu já apanhei na vida em fazer pré-julgamento, querido. A gente tem que ter empatia. Eu não sei a história. A segunda coisa que ele teve foi uma sensibilidade espiritual. O que é isso? Ele chorou. Será que você chora pela dor das pessoas, ou você ri da dor das pessoas? Eu vou perguntar para você: você tem chorado por causa da dor das pessoas, ou você está rindo da dor das pessoas? Um exemplo, as redes sociais, os vídeos virais são aqueles que vê o sofrimento dos outros. Nós estamos sendo condicionados a rir do sofrimento dos outros. Um vídeo de traição, o que as pessoas fazem? Vamos mostrar no grupo o tanto de traição. Ninguém preserva a imagem.
Os outros querem fazer o quê? Propagar aquela imagem de destruição na vida das pessoas. E se fosse lá no mundo, querido, não tem problema, mas dentro da igreja, sensibilidade. Ele teve uma intercessão, ele sabia que ele era pecador e que aquele povo estava pecando. O que ele fez? Pai, perdoa nós, perdoa a vida dele também. As igrejas, querido, olha, que restauram comunidades, quando ela tem crentes que oram com lágrimas. Às vezes a gente vai num velório, você já viu muitos velórios que andam acontecendo hoje? As pessoas vão no velório hoje, já mudou. Tem velório que leva cachorro, tem velório que leva cavalo, tem velório que faz uma festa. Não estou querendo dizer que velório tem que ser o lugar mais triste do mundo, não. Tem hora que a gente tem que celebrar a vida das pessoas, mas está tudo mudando. Compaixão é o combustível que faz a oração ser respondida. Repita isso com o pastor assim: compaixão é o combustível para as orações serem atendidas. A segunda coisa aqui, querido, de Neemias, que para restaurar comunidades através da oração, a gente precisa seguir uma liderança. Seguir o quê? Fala de líder hoje para você. O pastor vai se intrometer na minha vida, tal pessoa, vai começar a dar palpite na minha vida. As pessoas, elas não olham o guia espiritual hoje como alguém que está aqui para orientar. É claro que hoje a gente está numa época muito difícil, onde as pessoas, elas estão mais centralizadas nela do que no plano que Deus tem através da vida delas. Agora preste bem atenção. Deus, Ele quis restaurar os muros através da vida de Neemias. Só que Neemias não restaurava muros sozinhos. Preste bem atenção. Deus não dá visão para todo mundo. Todo mundo acha, Deus me deu uma visão. Não, Deus ele pode ter te dado uma direção, mas você às vezes, para alguma coisa dar certo na sua vida, você precisa entrar em uma visão, uma direção. Eu estou dizendo isso para você porque, querido, nós estamos em uma batalha espiritual em que você precisa orar. Por isso que nesta igreja nós estamos numa campanha de oração de 43 dias. Não são dias fáceis, não são. Não são dias fáceis. Qual a segurança que você tem que você vai ter um emprego amanhã? Qual a segurança que você tem que a sua empresa vai estar funcionando amanhã? Qual a segurança que você tem que a sua saúde vai estar muito bem? Qual a certeza que você tem que a sua família vai estar muito bem? Qual a certeza que você tem que o Brasil vai estar muito bem? A gente tem que ser preventivo ao invés de sermos reativo. Antes de acontecer, eu já estou orando, guardando. Reativo, na hora que acontece eu faço. Querido, para de vir para a igreja só e orar só na hora que você precisa. Comece a buscar a Deus todos os dias, todas as horas, com intensidade, aprender de Deus, conhecer a Deus, envolver nas coisas de Deus, crescer em Deus. Crescer. Eu fico imaginando dentro da igreja algumas pessoas se suicidando. Eu fico pensando assim, querido, olha, por que a gente se perde? A gente se perde porque perde a presença de Deus. Quando você perde a alegria de andar com Deus, você se perde. Quando Deus não te satisfaz, você tenta se satisfazer em coisas.
A maioria das pessoas estão assim, enquanto Deus não é, aquele que os satisfaz, ele tem que se satisfazer em outra coisa. E tem muitas pessoas que eles são iscas. Outras pessoas usam você para alcançar objetivos dela, e você às vezes não cresce. E a gente precisa crescer, querido. Segue uma liderança, aprenda a ouvir. Aquelas pessoas começaram a ouvir Neemias, e elas disseram: olha, nós vamos reconstruir os muros. E elas foram tão firmes, capítulo 4, depois você pode ler. Elas eram tão convictas, que elas largaram tudo. Durante 52 dias, sabe o que elas fizeram? Deixaram a empresa, deixaram os negócios e foram investir nos muros. Porque se não fechar os muros, se não proteger a casa, o inimigo vai vir e vai destruir de qualquer jeito. É igual o Brasil. Ano que vem tem eleição. Se as pessoas não ficarem inteligentes, vai ficar mais burra ainda no futuro. Ou fique inteligente agora, querido, saiba fazer escolha agora, se posicionar agora, queira crescer agora, tomar uma postura agora. A Bíblia diz que essas pessoas, elas começaram a construir o muro, e quando você toma uma decisão importante, o inimigo também toma uma decisão importante, te atrapalhar para você não continuar. É a mesma coisa quando você se converte, você toma uma decisão com Cristo. Sabe o que acontece? A decisão mais importante da sua vida, o inimigo também toma uma decisão mais importante: eu vou destruir. Quando eles começaram a organizar os muros, eles arrumaram planos de destruir, de não deixar acontecer, de infiltrar pessoas no meio. Queridos, eu nunca vi infiltrados no meio da igreja. Tanto infiltrado. O que é um infiltrado? Um não convertido que não vem para converter, mas vem para converter do mal. Eu sempre digo: cuidado com quem você anda. Crente tem que ter convicções enraizadas na vida, porque senão ele deixa de fazer a vontade de Deus e vai fazer a vontade de outras pessoas. Você é meu amigo, meu companheiro e meu parceiro, até você não me atrapalhar na direção que eu estou caminhando. No momento que você atrapalha, você já não é aquela pessoa que vai ganhar minha atenção mais daquele jeito. Não tente isso. Tem que ser assim na sua vida também. Neemias, ele não agiu sozinho, ele se submeteu à autoridade. Querido, ele precisou da aprovação do rei, ele não foi rebelde. Ele orou, Deus aprovou, foi no rei, o rei aprovou, e além de aprovar, sabe o que ele fez? Ele deu recursos para que ele pudesse fazer a obra. Ele recebeu direção, recursos e autoridade para agir. Sua liderança era espiritual, ele sabia o que ele queria instituir. Deixa eu perguntar para você: no final do ano, o que é que você quer terminar realizado na sua vida? O que é que você quer realizar na sua vida até o final do ano? É difícil responder a isso. Sabe por quê? A gente vive, sabe de quê? Vamos ver o que acontece. Não, a gente tem que fazer acontecer. Não vai vir preparado. Não vai vir preparado. Não vai vir. Nunca veio preparado. A restauração, ela exige que nós aprendemos a honrar e a seguir e a sustentar, querido, a liderança. Líderes que oram antes de agir têm um respaldo divino e resultados sobrenaturais. Eu vou repetir aqui para você. Nessa campanha de 43 dias de oração, se você estiver orando, vai ter guerra, mas eu quero dizer, querido, olha, você vai furar poços que vai minar água de bênção sobre a sua vida, no nome de Jesus. É tempo de orar.
Eu falei aqui várias vezes nessa campanha, eu tenho dito para você, olha, mude a sua linguagem. Não peça mais oração, peça para as pessoas orar com você. Amém? Tá, em vez de pedir oração, ore comigo. Ore comigo. Quando você diz isso, você está dizendo o seguinte: olha, eu também quero mudança. Eu desejo mudança. Eu quero fazer parte da mudança. E a última coisa aqui, querido, olha, para a oração ela ter poder de restaurar a comunidade, ela precisa ter unidade. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos aqui. Será que você vai concordar com o que eu vou orar? Ou você vai pensar só em você? Pastor, mas a minha vida está difícil. Mas será que Deus ele não quer tirar o egocentrismo da sua vida e mudar para poder abençoar a sua vida? A única coisa que muda egocentrismo é quebrantamento. E uma das características do quebrantamento é renunciar a algumas coisas, submeter em relação às outras. Eu vou terminar aqui, querido, olha, só dizendo algo, no capítulo 8 e 9. A Bíblia vai dizer que Esdras, ele encontrou um livro da lei, e eles vão para uma praça, e ele vai naquela praça ensinar o livro da lei para todas as pessoas que estavam ali. E do nascer do sol até meio-dia, as pessoas param para ouvir a palavra de Deus e elas começam a chorar. Olha o avivamento. Avivamento não é pessoas cheias do Espírito Santo e caindo no chão. Avivamento é as pessoas ouvindo a palavra e sendo transformadas por ela e mudando de vida através dela, tá? Está havendo avivamento na igreja, todo mundo caindo no chão. Se levantar do mesmo jeito não é avivamento. Avivamento é quando o povo ouve e obedece a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. E a Bíblia diz, querido, que até meio-dia eles estão ali ouvindo, e eles terminam orando, e as pessoas que estão depois, meio-dia vai para o almoço, umas não têm o que comer, aquelas que não têm, elas começam a dividir e voltam novamente a orar, a ouvir a palavra. Quando sai daquele momento, sabe o que acontece? Muitas pessoas que estavam na Babilônia, eles entenderam que casaram errado, eles deixaram, querido, as coisas tudo para trás para começar uma nova vida. Sabe qual que é uma das coisas mais tristes para mim? Quando eu vejo um pastor caído e a igreja fecha. Sim. Você sabia que pastor é homem também, querido? Ele pode falhar, é claro que o preço é muito grande, às vezes ele não vai poder voltar para o altar, às vezes vai demorar a voltar para o altar, mas pode acontecer. Isso não pode ser justificativa de muitas pessoas abandonar a Cristo, porque você cria no pastor ou você cria em Deus? A sua fé estava no pastor ou a sua fé estava em Deus? Eu fico triste quando a igreja fecha. Eu fico triste quando eu vejo cadeiras vazias, não apenas na nossa, mas em outras igrejas. Eu fico triste quando eu vejo pessoas se convertendo, se batizando, 2 meses depois, 5 meses depois, estão por aí arrebentando e destruindo a sua vida. Eu fico triste. A oração, querida, ela precisa ter unidade. E para ter unidade, você precisa focar na transformação. E eu queria hoje dar uma direção para você de oração. Comece a orar pela nossa comunidade, pelos nossos vizinhos. Comece a orar pelos empresários. Pastor, eles fazem muita coisa. Ore por eles. Você sabia que para alguém gastar no seu comércio, ele precisa ganhar dinheiro em algum lugar? Sabia disso?
Ore para as pessoas prosperarem, querido. Ah, pastor, o que é que elas vão fazer com dinheiro? Deixa eu ler um texto com você aqui. Quem que é homem e mulher de Deus abençoado aí? Diga glória a Deus. Coloca aí para mim, Fabrício, Eclesiastes 2, verso 26. Eclesiastes 2, verso 26. Não fique preocupado se a pessoa é pecadora ou não. Ore por ela. Prospera. Prospera a vida do meu irmão, prospera a empresa, prospera o negócio, prospera as vacas que ele está comprando, os cavalos, as minhas galinhas, a horta, prospera. Eu queria te dar um incentivo para você orar pela vida de todas as pessoas. Olha o que diz aqui. Ao homem que lhe agrada, está falando de Deus, ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e o quê? Felicidade. Quanto ao pecador, Deus lhe dá a tarefa de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem é do seu agrado. Não fique preocupado com quem está prosperando. Deus pode ajudar a fazer essas pessoas abençoar a sua vida. E eu queria dizer hoje, terminar dizendo para você, olha, se a gente restaurar a nossa comunidade, o nosso ambiente ao redor, orando por eles, nossa vida vai mudar. Que o Cidade Vera Cruz aqui, olha, ele encha de comércios, sejam comércios abençoados, onde as pessoas prosperem, onde mude, né, o ambiente, a segurança. Ah, pastor, vai ter bar, em nome de Jesus, perto desse bar vai ter uma igreja, e muitos vão entrar na igreja e se converter depois do bar. Ore. É a oração que muda, não é a reclamação, não é xingar, não é criticar, não é falar mal, é a oração. E eu encerro hoje dizendo para você, olha, a oração que restaura, primeiro, ela é feita com compaixão, ela é feita com direção. Ouça a liderança, querido. Aprenda a ouvir a liderança, escolha, amém? O mundo é grande, escolha alguém para você ouvir, siga, uma direção para você mudar de vida. E a terceira coisa, nós precisamos orar com unidade, concordar com as mesmas coisas. E eu queria hoje orar com você. Eu quero que Deus abençoe todo mundo que está aqui. Eu quero que todos os casamentos sejam abençoados. Eu quero que lá no seu trabalho você prospere, amém? Eu quero que você tenha filhos abençoados. Eu quero que esse ano ainda Deus ele abra uma porta muito grande de prosperidade, de uma realização para você. Eu quero que esse ano você tenha maior experiência com Deus. Eu quero que você ganhe almas para Jesus. Amém? Eu quero ver a sua empresa crescer. Amém? Eu quero, querido, olha, eu quero que você no final do ano chegue assim: pastor, esse ano eu ganhei uma promoção e eu vou viajar para os Estados Unidos, era meu sonho. Vai na bênção, desfruta. Será que quando os outros falam algo para você, o que você diz? Metido? Ou você é daquele, vai lá meu irmão, aproveita, olha para quem está do teu lado e diz assim: comece a torcer por mim, comece a orar por mim, comece a me abençoar. O diabo, querido, já usa gente que não tem entendimento para criticar e arrebentar a vida da gente. Crente tem que evitar isso. Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você coloque a mão no coração.
ore assim com o pastor, diz assim: Senhor Jesus, dai-me o mesmo coração que o Senhor deu para Neemias, um coração compassivo, que sentia empatia, sensibilidade pelo sentimento das pessoas. Ora assim: Senhor Jesus, hoje eu mudo a minha visão. Eu não vou orar só pela minha prosperidade, eu vou orar pela prosperidade da minha comunidade, da minha nação, no nome de Jesus. Papai querido, nessa noite eu quero orar por cada pessoa que está aqui. Eu quero orar pelo casal que está aqui. Eu quero orar pelo empresário que está aqui. Eu quero orar pelo jovem que está aqui, a criança que está aqui. Eu quero orar pelos filhos que estão aqui. Eu quero orar, meu Deus, primeiramente te pedindo, Pai, perdoa cada um deles, naquilo, meu Deus, que eles possam estar pecando e falhando diante do Senhor. Perdoa às vezes pelo egocentrismo, perdoa às vezes pelo individualismo, perdoa, Senhor, às vezes pela crítica, perdoa, Senhor, pelas palavras, Pai, proféticas, maldosas, meu Deus, e começa, a partir de hoje, mudando o coração, mudando as palavras. Pai, eu quero profetizar as famílias dos meus irmãos que estão aqui. Pai, cada pessoa que está aqui, aquelas que não vieram hoje, porque estão viajando, meu Pai, tiveram uma dificuldade de chegar aqui, mas eu abençoo a vida dos meus irmãos. Toca neles, Pai, restaura o amor no casamento, restaura o amor de pais para com filhos, Pai, no nome de Jesus. Pai, restaura a harmonia no lar, restaura, Senhor, a provisão, a prosperidade neste lar, que tem vivido dias de escassez, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a alegria deste homem, desta mulher, que nesses últimos tempos, Senhor, tem vivido, meu Pai, sentindo, meu Deus, angústia, tristeza profunda no seu coração. Faça ele sorrir de novo, faça ela sorrir de novo, faça ela, meu Deus, ter vontade de viver sonhos novamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que estão com vidas travadas aqui, Pai, pessoas que estão aqui com vidas paralisadas, pessoas que estão aqui, Pai, com a vida, meu Deus, meu Pai, estagnadas. Pai, eu oro nesta noite, quebrando todas as barreiras que está impedindo meu irmão, a minha irmã, esta família, esta pessoa de avançar, no nome de Jesus. Eu quero vê-la bem, eu quero vê-lo bem, eu quero vê-lo prosperar, eu quero vê-lo conquistar, eu quero vê-lo livre. Pessoas que estão aqui, Pai, às vezes amarrados, Pai, pelo diabo, através de um vício, eu quero declarar esta pessoa livre, eu quero declarar essa pessoa lavada pelo sangue de Jesus. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Pessoas que estão endividadas, pessoas, meu Deus, que estão numa crise financeira há muito tempo, meu Deus, perdoa eles, Pai, aonde eles falharam. Às vezes, meu Deus, meu Pai, a falha foi um negócio errado. Todos nós erramos em um negócio, Pai. Dá uma oportunidade novamente para essa pessoa. Hoje eu quero declarar o Senhor quebrando um laço, meu Deus, meu Pai, de destruição, meu Deus, na vida dessa pessoa. E quero declarar o Senhor começando uma obra de restauração, como foi a desse muro, algo que parecia impossível, mas eu declaro, Pai, se tornando possível, a boa mão do Senhor operando através, meu Deus, meu Pai, nesta vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas aqui que estavam frias, desanimadas ministerialmente,
Eu quero declarar, meu Deus, o Senhor tirando, meu Deus, meu Pai, o véu da mente das pessoas, o véu do engano, o véu, Senhor, da mentira, o véu, Senhor, da insensibilidade, Pai. Eu quero dizer, Pai, tem muitos pastores errados, nós falhamos, mas eu quero declarar para esta igreja nesta noite, ainda é necessário uma liderança espiritual sobre a vida dessa pessoa, para ela avançar e prosperar. Abre os olhos para que ela entenda isso. Senhor, eu oro pela cidade Veracruz 1, Mansões Paraíso, Senhor, cidade satélite São Luís, cidade Veracruz 2, Buriti Sereno, Senhor, meu Deus, Pontal Sul, Senhor, Morada dos Pássaros, Senhor, cada bairro de Aparecida de Goiânia, que a glória do Senhor possa alcançar esses bairros, alcançar, meu Deus, cada rua, entrar em cada casa, tocar em cada homem, cada mulher, jovem, criança, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, e vidas aprisionadas e destruídas sejam restauradas. Empresários, Pai, que nesses dias, Pai, como a gente já viu muitos se suicidando, Senhor, eu olho pelas empresas que estão vivendo crise, Senhor, vai de encontro, Pai, talvez nós não sabemos onde nem como, mas talvez tenha um empresário, meu Deus, meu Pai, que está desesperado, Senhor, porque já não sabe mais o que fazer, tem tantas duplicadas para pagar, tantas responsabilidades, Pai, vai ao favor dessa pessoa agora onde ela está. Não permita que as empresas fechem, mas comece a prosperar essa pessoa novamente, abençoar essa pessoa novamente, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Esta noite, como igreja, nós oramos para que o Senhor possa restaurar comunidades, restaura a nossa família, restaura os nossos filhos, restaura os nossos sonhos, restaura os nossos projetos, restaura a nossa igreja, a igreja cristã em nós, restaura esta igreja, restaura esse povo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Querido, quando você se levanta para fazer algo bom, o inimigo, ele se levanta para poder te atrapalhar. Não deixe. A coisa que Deus mais ama na nossa vida é o nosso coração. Olha para quem está do teu lado e diz assim: olha, não deixe as dores, os sofrimentos, as decepções mudar o seu coração. Seja bom, independente de qualquer coisa, em nome de Jesus. Amém?